Então nós olhamos para aquilo que o livro de Números fala sobre o ser humano, como os israelitas reagem a toda a bondade e fidelidade de Deus. Eles reagem com reclamação, incredulidade, dúvida, rebeldia. Ah, como Deus responde à incredulidade, à rebeldia do povo. Em Números 11, versículos de 1 a 3, nós ficamos sabendo como Deus lida com a murmuração a respeito da situação que eles estavam vivendo. Quando Deus os ouviu, a sua ira se acendeu e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor e o fogo se extinguiu. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Deus então reage com juízo, com justiça. Deus pune o pecado do povo, Deus pune a rebeldia de Israel. Ainda no capítulo 11, lembra que o pessoal tinha reclamado da questão da carne, desse maná que eles já não aguentavam mais? Veja qual foi a consequência da reclamação do povo. Lá no capítulo 11, versículos 31 e depois 33 a 34, o texto diz: depois disso veio o vento da parte do Senhor que trouxe codornizes, aves, que eles podiam comer, e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros. Mas enquanto a carne ainda estava entre os dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado Kibrot Hatavá. Kibrot Hatavá é a junção de duas palavras hebraicas. A palavra kever, palavra para sepultura, sepulcro, Hatavá é o desejo. As sepulturas do desejo. Eles desejavam tanto ter carne, desejavam tanto comer algo diferente, que aquele desejo acabou tirando a própria vida do povo. Eles morreram pela sua rebeldia. Nesse quadro você tem aí uma imagem de egípcios caçando codornizes com redes. Então, uma ilustração de como lá no Antigo Egito eles pegavam codornizes e usavam redes para poder caçar essa ave, pegar essa ave, então consumi-la. Essa é uma pintura da tumba de Nebamun, que fica ali na região de Abu el-Naga. Ilustra um pouquinho para a gente aquilo que foi a cena, uma cena parecida no deserto, quando Israel se deparou com as codornizes e pôde comer daquela ave. Deus também é justo ao punir Miriam pelo seu descontentamento com a posição que Deus havia colocado ela, o papel que Deus tinha dado para Miriam ao queixar-se de Moisés. O texto diz que depois que Miriam se queixou de Moisés, a ira do Senhor acendeu-se contra ela e contra Arão e os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam ficou leprosa. Sua aparência era como a da neve. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, cura. A consequência do pecado de Miriam foi tornar-se leprosa. E o povo não saiu daquele lugar até que Deus a curou. Consequência do seu pecado, da sua rebeldia contra o Senhor e insatisfação com a posição que Deus tinha dado. Qual foi a consequência daquele povo que falou assim: não, a gente vai lá para Canaã para ser consumido por aqueles gigantes, por aqueles povos poderosos? É melhor morrer nesse deserto. Melhor morrer no deserto que morrer no meio de uma guerra, devorado pelos inimigos. E Deus então responde para o povo: vocês querem morrer no deserto? Pois bem, é isso que vai acontecer. Veja, Números 14, 26 a 31, eu vou ler um trechinho para vocês. O Senhor disse a Moisés e Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Juro pelo meu nome que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento, e se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que jurei lhes dar para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojos de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem da terra que vocês rejeitaram. Vocês querem morrer no deserto? Acham melhor? Tudo bem. Ninguém dessa geração ímpia de 20 anos para cima vai entrar na terra da promessa. Os seus cadáveres ficarão no deserto
e aqueles filhos que vocês falaram que iam ser comidos, devorados pelos seus inimigos, tomados pelos seus inimigos, eles vão vencer os cananeus e vão tomar posse da terra que eu prometi aos seus antepassados. Constantemente, Deus punindo aquela geração rebelde e incrédula por causa da sua incredulidade e da sua rebeldia. Deus também manifesta a sua justiça por meio do povo. Há um incidente em que um homem é encontrado trabalhando no dia de sábado. E a gente tem de lembrar que a questão da santidade se manifestava não só no aspecto moral, não só no aspecto religioso, mas também em contextos como o contexto geográfico, físico e também temporal. O sábado deveria ser guardado como um dia santo e devia se separar entre os 6 dias comuns de trabalho e o 7º dia para descanso e adoração ao Senhor. Mas tem um cara que está trabalhando lá. O povo encontra esse homem. Eles não sabem exatamente o que fazer com esse homem que quebrou o mandamento do sábado. A resposta de Deus para Arão e para Moisés é: o homem terá que ser executado, toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim, toda a comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, no capítulo 15, ali nos versículos 32 a 36, nós temos esse incidente em que Deus executa a sua justiça contra alguém que quebra o mandamento do sábado por meio do próprio povo. O povo é esse instrumento da manifestação da justiça de Deus contra um homem que violou um dos mandamentos divinos, mais especificamente o 4º mandamento dos 10 mais conhecidos. No capítulo 12, Deus também demonstra a sua misericórdia para com Miriam. O fato de Moisés interceder por Miriam e Deus pôr um fim à lepra dela demonstra essa misericórdia. Deus é um Deus que pune com lepra, mas é um Deus que cura aquela mulher leprosa e permite que ela seja readmitida no acampamento. Um leproso, lembra que nós mencionamos em Levítico que havia essa dimensão da impureza geográfica? No tabernáculo, que ficava no centro do acampamento, estava a santidade de Deus. Ao redor do tabernáculo, no acampamento, era um lugar profano, comum. E fora do acampamento estava o local de impureza. As pessoas faziam necessidade fora do acampamento, os leprosos viviam fora do acampamento. Miriam tinha sido então segregada por causa do seu pecado e da sua lepra. Deus, de maneira misericordiosa, reintegra essa mulher à comunidade de Israel e permite que ela continue sendo alguém importante na história do seu povo. Misericórdia, bondade, graça de Deus para com a nação. Um outro incidente que nos lembra da misericórdia de Deus é quando Deus quer acabar com todo mundo e começar tudo a partir de Moisés. Veja, o Senhor disse para Moisés, lá no capítulo 14, versículos 11 e 12, até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? E ele propõe então para Moisés, a partir ali do versículo 15, eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Como eu já havia mencionado, Deus quer começar tudo, não do zero, mas de Moisés e talvez a sua família, e exterminar o restante da nação de Israel. Mas veja, Moisés intercede pelo povo e ele lembra a Deus do seu próprio caráter. E com base no caráter misericordioso e perdoador de Deus, Moisés roga que não elimine a nação. Moisés diz, se exterminares este povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão, o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Mas agora que a força do Senhor se manifeste segundo prometeste. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade e perdoa a iniquidade e a rebelião. Se bem que não deixa o pecado sem punição e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a 3ª e 4ª geração. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo. Moisés aqui se apresenta como intercessor da nação. E ele usa como base o que Deus já tinha revelado lá em Números 33, 34, a respeito do seu caráter. Depois que Moisés intercede a Deus em favor do povo, qual a resposta que Deus dá para Moisés? O Senhor respondeu, eu os perdoei conforme você pediu. O livro de Números, então, combina justiça e misericórdia.
Deus é um Deus que julga o pecado da nação, Deus é um Deus que pune a maldade do povo, mas Deus é um Deus que também trata com misericórdia aqueles que são seus. Um outro incidente, que foi aquele incidente da rebeldia da água, quando o povo se queixa, e Deus então manda serpentes para picarem o povo, e todo mundo agora começa a morrer com serpentes venenosas. Moisés intercede novamente pelo povo. E Deus diz para Moisés, lá no capítulo 21 de Números, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou no poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Mais uma expressão da misericórdia de Deus. Deus pune o povo com serpentes venenosas por causa da sua murmuração e reclamação. Ele age com justiça, mas Deus também dá o escape, demonstra misericórdia ao ordenar que Moisés faça uma serpente de bronze como símbolo da sua cura, da vida que ele daria, e as pessoas que olhassem para essa serpente seriam curadas. Não é interessante que o Novo Testamento vai usar novamente a ideia da serpente para fazer associação com aquilo que Jesus traz para nós ao demonstrar a misericórdia de Deus para conosco? No seu diálogo com Nicodemos, lá em João 3, Jesus fala que assim como a serpente foi levantada no deserto para trazer vida para aquelas pessoas que estavam morrendo, Cristo também deveria ser levantado para que pudesse dar a vida eterna. Esse texto então nos lembra de um Deus gracioso e misericordioso, que não se cansa de perdoar o seu povo, que não se cansa de dar vida para um povo que merecia morrer e preservar uma nação para que conquiste a terra da promessa. Tá certo que essa geração morreria no deserto. Aqui os 40 anos já estão completos e uma nova geração está surgindo. Mas Deus preserva aquelas pessoas picadas pelas serpentes venenosas de maneira graciosa e bondosa. Olha que interessante. Há um relato em Números, que é o relato lá da rebelião de Coré, Datã e Abirão, em que nós vemos também uma mescla do juízo e da misericórdia de Deus. Ali em Números 16, esses homens se rebelam e eles seguram um incensário para ver de que lado Deus está, se Deus está do lado do Datã, Corá e Abirão, ou se Deus estava do lado de Arão e de Moisés. O texto diz para nós que a terra se abre e traga Datã, Abirão e Corá junto com seus seguidores e junto com a família de Datã e de Abirão. Mas não se fala nada da família de Corá ou Coré. A gente não sabe o que aconteceu com eles ali naquele incidente de número 16. Mas aqueles homens foram engolidos pela terra como fruto do juízo de Deus. À medida que nós lemos o livro de Números, quando nós chegamos lá no capítulo 26 de Números, por volta dos versículos 10 e 11, há um detalhe bem interessante. Moisés faz uma retrospectiva histórica ali. Fala de Deus abrindo a terra para devorar Corá, Datã e Abirão. E num detalhe bem interessante, em Números 26, o texto diz: mas os filhos de Corá não morreram. Deus preserva parte da família de Corá, apesar do pecado do seu pai. E essa família de Corá, esses filhos de Corá que são preservados, que eles eram levitas, serão homens muito importantes depois no futuro, para liderarem o louvor de Israel durante os dias de Davi, depois Salomão e assim por diante. Nós temos salmos até hoje dos filhos de Corá, Salmo 42 a 49, Salmo 84, 85, salmos que celebram a bondade e o cuidado de Deus, de descendentes de um homem que morreu por causa do juízo de Deus, mas eles foram preservados pela misericórdia e graça do Senhor. É isso que nós encontramos no livro de Números. Um Deus que é justo em punir o pecado, mas misericordioso também em perdoar e restaurar a vida daqueles que buscam e que clamam pelo favor dele. O último elemento que nós aprendemos sobre Deus no livro de Números é a fidelidade de Deus. E nenhuma história é melhor para ilustrar essa fidelidade de Deus do que a história de Balaão. Afinal, Balaão era um profeta de Deus ou era um adivinho pagão? Eu entendo que Balaão era um dos maiores macumbeiros daquela época, eu vou explicar para você o porquê disso.
Esse é um incidente que traz bastante perplexidade para nós, né? A gente conhece o relato ali de Números 22 a 24, que surge Balaão, ele é consultado pelo rei de Moabe, que o traz para perto de si, o Balaque, e quer que ele amaldiçoe Israel. Há vários indícios de que Balaão não fosse um profeta do Deus verdadeiro, mas fosse um adivinho pagão. Balaão nunca é chamado de Navi, a palavra hebraica para profeta. Balaão é chamado pelo nome de Kosem, do verbo kassam, que é a ideia de adivinhar. E ele é pago, oferecem dinheiro para ele, esse dinheiro é chamado de kesem, que é a palavra para dinheiro para adivinhação. É muito interessante. Dê uma olhada, por exemplo, lá em Números 22, 7, diz que aqueles líderes lá de Moabe que foram enviados por Balaque e os de Midian partiram, levando consigo o preço para os encantamentos mágicos. Aqui a palavrinha kesem, o preço para adivinhação. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Josué, quando faz uma recapitulação desse evento, também diz, lá no capítulo 13, versículo 22, além dos que foram mortos na guerra, os israelitas mataram a espada Balaão, filho de Beor, que praticava adivinhação. Aqui o verbo kassam. Balaão, então, é descrito como um adivinho, não como um profeta. Há um texto de Deuteronômio que proíbe esse tipo de adivinhação, que condena claramente. Deuteronômio 18:10 diz, não permitam que se ache alguém entre vocês que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria. A palavra praticar a adivinhação é o mesmo verbo usado para descrever aquilo que Balaão fazia. Praticar adivinhação. Kassam. Ou seja, Balaão é descrito como alguém que fazia algo que Deus condenava. Deuteronômio 18:12, um pouco mais para frente, vai dizer que Deus tinha repugnância por isso. Deus abominava isso. Da perspectiva bíblica, então, Balaão não é um profeta de Deus, mas ele é um cara que sabe manipular as divindades. Ele sabe falar do jeito certo e fazer com que as divindades se tornem favoráveis aos seres humanos. Pelo menos era isso que se acreditava. Daí o pessoal chamá-lo de uma região bem distante para vir até Moabe e lançar uma maldição contra Israel. Mas será que esse macumbeiro vai ter êxito nessa missão? E o que nós descobrimos é que Balaão não consegue ter êxito. Talvez alguns de vocês fiquem um pouco confusos assim, como é que Deus vai falar por meio de um adivinho, de um cara que faz coisas abomináveis a Deus, um pagão? A gente tem que lembrar que a revelação de Deus no Antigo Testamento e no Novo, Deus muitas vezes usa instrumentos inesperados. Por exemplo, Deus se revela a Abimeleque, lá em Gênesis 20, que era um rei pagão, rei dos filisteus. A Nabucodonosor, que tem um sonho que é Deus quem lhe dá. Saul, quando estava querendo matar Davi, o Espírito de Deus vem sobre ele e ele profetiza. Um assassino, um cara que quer tirar a vida do outro, é usado por Deus para profetizar. Então Deus usa instrumentos dos mais diversos para trazer a sua revelação. Usa até a mula de Balaão, como a gente já sabe. Então, o fato dele pronunciar palavras de Deus, Deus usar Balaão como meio, não quer dizer que o trabalho de Balaão fosse um trabalho legítimo. Na verdade, quando ele aborda Balaque, manda fazer lá os holocaustos e os altares, ele está tentando manipular o Deus de Israel, ver se o Deus de Israel amaldiçoa o seu próprio povo. Nós precisamos ver que o evento de Balaão, a história de Balaão, é um daqueles casos de rebeldia versus soberania. Balaão tenta manipular o Deus de Israel para amaldiçoar a nação. Deus mostra para Balaão que ele está acima de todas as coisas e que não pode ser manipulado por ninguém. Deuteronômio 23, 4 e 5 diz o seguinte: pois eles, os moabitas e midianitas, não vieram encontrar-se com vocês com pão e água no caminho, quando vocês saíram do Egito. Além disso, convocaram Balaão, filho de Beor, para vir de Petor, na Mesopotâmia, para pronunciar maldição contra vocês. No entanto, o Senhor, o seu Deus, não atendeu Balaão e transformou a maldição em bênção para vocês, pois o Senhor, o seu Deus, os ama. Balaão queria amaldiçoá-los, mas Deus não permitiu que maldição saísse da boca de Balaão, e sim apenas bênção para a nação de Israel. Há um incidente de Números também, lá no capítulo 31, quando Moisés está lembrando de algumas coisas que aconteceram,
E ele fala qual foi a estratégia de Balaão depois que ele não conseguiu amaldiçoar. Aí a gente descobre que Balaão era um cara da pesada. Bom, se ele não consegue manipular o Deus de Israel para que o Deus de Israel amaldiçoe o seu próprio povo, vamos levar o povo a pecar contra Deus. E logo depois dos capítulos 22 a 24 de Números, a gente tem aquele incidente Números 25, que vem lá as midianitas, seduzem, vem aqui, meu amor, tal, traz um monte de israelita para dentro do santuário lá em Midian, pratica prostituição, relacionamento sexual dentro do santuário, que era assim que o culto a Baal acontecia, e Deus se volta contra Israel e mais de 20 mil israelitas morrem naquele incidente. Nós ficamos sabendo que a ideia de seduzir os israelitas para adorarem os deuses dos moabitas e midianitas foi ideia de Balaão. Dê uma olhada no capítulo 31 de Números, versículos 7 e 8. Lutaram então contra Midian, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam 5 reis de Midian, Evil, Requem, Zur, Ur e Reba. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Por que eles mataram Balaão? Veja os versículos 15 a 16 desse mesmo capítulo 31. Mas Moisés indignou-se contra os oficiais do exército que voltaram da guerra. Vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Balaão tentou manipular o Deus de Israel, mas não conseguiu. Então ele usou mulheres para seduzirem os israelitas, pecarem contra o Senhor, adorarem falsos deuses. E Deus derramar sua ira contra o povo. Balaão aprendeu, ao longo dessa narrativa, que ele não tem poder sobre o Deus de Israel. O Deus de Israel não pode ser controlado nem manipulado por ninguém. Ele é um Deus santo, justo e fiel às suas promessas. Balaão se torna, então, o protótipo do falso mestre no Novo Testamento. Quando nós chegamos lá no Novo Testamento, em Apocalipse 2, João diz que Deus tinha algo contra a igreja a quem ele está se dirigindo. Tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados e a praticar imoralidade sexual. Balaão se torna então o protótipo daquele que não representa verdadeiramente o Senhor, ainda que Deus possa tê-lo usado para pronunciar palavras de bênçãos sobre Israel. Apocalipse 2 deixa claro para a gente que Balaão estava por trás daquele incidente de idolatria, de imoralidade, lá no capítulo 25 de Números, levando os israelitas a pecarem contra o Deus de Israel. A narrativa de Balaão está estruturada em conjuntos de 3 partes, né, em uma repetição tripla. Primeiro, você tem 3 vezes Balaão consultando ao Senhor para saber se deve atender ao pedido de Balaque para amaldiçoar Israel. Números 22, versículos 10 a 12, depois 19 e 20, depois 34 e 35. 3 vezes ele pergunta para Deus se ele deve ir, na terceira Deus manda ele ir. 3 vezes a jumenta de Balaão foge do anjo. 3 vezes Deus responde à afirmação de Balaque, mostrando que Balaão é incapaz de amaldiçoar o povo do Senhor. Você tem 3 visões de Balaão e por fim ele dá a 4ª, depois que Balaque já tinha dispensado, mandado ele embora. E as declarações que Balaão dá mostram a fidelidade de Deus. As declarações de Balaão remetem à aliança que Deus fez com Abraão, lembrando que Israel não pode ser amaldiçoado e que Deus é fiel para cumprir as promessas com o seu povo. Nenhum adivinho pagão era capaz de impedir os planos de Deus para com Israel. Veja alguns trechos dos discursos de Balaão. Números 22, versículos 6 e 12. Olha só o que Balaão diz. Vem agora lançar... Balaque diz para Balaão, vem agora lançar uma maldição contra o povo de Israel, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que quem você abençoa é abençoado e quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Balaque dizendo para Balaão, vem aqui amaldiçoar. Quem você abençoa é abençoado, quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Gente, isso aqui é um eco de Gênesis 12, quando Deus fala para Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Não é Balaão que faz o que quer,
Não é Balaão que controla quem é abençoado e quem é amaldiçoado, e sim o Senhor. Veja o que Deus diz para Balaão quando ele pergunta se deve ir lá com a comitiva do Balaque amaldiçoar Israel. No versículo 12 do capítulo 22 de Números. Mas Deus disse a Balaão, não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Quem disse Balaão pode abençoar ou não, não é o próprio Balaão, e sim o Deus de Israel que está acima desse mágico pagão. No capítulo 23, versículos 7 e 8, nós temos um oráculo de Balaão que mostra como Deus é fiel. Balaque trouxe-me de Arã. Capítulo 23, versículos 7 e 8. Balaque trouxe-me de Arã, o rei de Moabe, buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncie ameaças contra Israel. Olha só o que Balaão diz. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças a quem o Senhor não quis ameaçar? Balaão reconhece aqui que ele não consegue controlar o Deus de Israel. Ele estava tentando fazer a macumba lá para prejudicar o povo de Deus, mas Deus não permitiu que Balaão anunciasse palavras de maldição. Olha só o que Balaão diz, 23, 19 e 20. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou, Deus abençoou, e não o posso mudar. Balaão é incapaz de mudar aquilo que Deus já estabeleceu para Israel. Por fim, quando Balaão já está indo embora, já nos seus discursos finais, olha só o que ele diz sobre Israel. Números 24, versículo 5. Quão belas são as suas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel. Versículo 8 e 9 e 10. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem, devoram nações inimigas e despedaçam os seus ossos. Com suas flechas os atravessam. Sejam abençoados os que os abençoarem e amaldiçoados os que os amaldiçoarem. Então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão. E disse para Balaão, eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você já os abençoou 3 vezes. Balaão reconhece que ele não tem como amaldiçoar aquele que Deus já abençoou. E ele não pode manipular o Deus de Israel para fazer aquilo que Balaque desejava. Deus é fiel. Embora Israel seja incrédulo, embora Israel questione a capacidade de Deus de levá-los até a terra da promessa, de suprir a água, de suprir carne e assim por diante, Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E por meio dos discursos de Balaão, ele reafirma a Israel aquilo que já tinha garantido. A situação aqui se assemelha muito com aquela situação em que um pai dá diversas orientações para o filho e faz promessas, e esse filho tem dificuldade de confiar no pai ou de fazer aquilo que o pai está dizendo, está orientando. Até que vem um tio, uma tia, e fala, por que você não faz isso? Tal, dá uma sugestão idêntica do pai. Aí o filho vem para o pai e fala, olha, a tia falou para fazer isso, o que você acha? O pai já estava dizendo aquilo há muito tempo, mas precisou vir alguém de fora para reafirmar aquela verdade que o pai já tinha falado, aquela orientação que o pai já tinha dado. Deus traz um profeta pagão, na verdade, um adivinho pagão de fora, para dizer verdades a Israel que Deus já tinha afirmado lá na aliança abraâmica, dizer, eu sou um Deus fiel e nenhum povo vai ser capaz de resistir a vocês. O Carlos Oswaldo comenta no livro Foco e Desenvolvimento que é impossível deixar de notar 2 contrastes marcantes na narrativa de Balaão. O primeiro é a diferença entre a atitude da geração do Êxodo, que recuou diante de um inimigo já derrotado, e a dos moabitas, que viam Israel como inimigo invencível. Israel tem medo dos cananeus e daqueles povos por meio dos quais a nação passaria. Aqueles povos temem Israel porque sabem que o Deus que está do lado deles é muito poderoso. O outro contraste é aquele entre a tentativa humana de subverter o que Deus já estabeleceu séculos antes, sua aliança com Abraão, e a firmeza da vontade de Deus, de que se comprometera de maneira incondicional a dar aquela terra a Israel. Ninguém é capaz de tirar a terra que Deus já garantiu para o povo da promessa. E aí nós temos um quadrinho que depois você pode olhar com calma, em que vários discursos de Balaão remetem às bênçãos que Deus prometeu na aliança abraâmica, por meio do seu discurso a Abraão, ou
nas bênçãos que estão ali presentes de Jacó para com os seus filhos, mas todas associadas à aliança de Deus com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. No capítulo 23, versículos 7 a 12, Deus fala de crescimento numérico. Remete a Gênesis 12, 2. Mais para frente, no próprio capítulo 23, Deus fala de segurança e vitória para Israel, que remete para Gênesis 15. No capítulo 24, Deus fala de prosperidade, de um poder real para Israel, um cetro que surgiria lá em Israel, e isso remete a Gênesis 17. O domínio de um príncipe, lá no capítulo 24, no discurso de Balaão, remete a Gênesis 49. Números 24, 20 fala da ruína de Amaleque, que nos remete para Gênesis 12, versículo 3, Amaleque tinha amaldiçoado Israel e por isso seria amaldiçoado também. Por fim, Israel vencendo e dominando sobre vários povos, no discurso de Balaão, capítulo 24, 21 a 24, que remete a Gênesis 12, 3. Os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, os que te abençoarem também serão abençoados. E assim termina o livro de Números, um livro que nos fala sobre a incredulidade e rebeldia humana, mas um livro que também nos conta da justiça de Deus que pune o pecado, da misericórdia de Deus que perdoa e restaura o pecador, e da fidelidade de Deus que é inquebrável. Nada pode ser um obstáculo para as promessas que Deus garantiu a Israel.